39:40, que disse: de que se queixa, pois o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios. Irmão, a Bíblia diz que o salário do pecado não falou em morte, é pesado ou não é? Quem entendeu, diga aí. Falou em morte, mas é doído ou não é doído? Quando morre alguém que você conhece, uma pessoa, né, queira ser estimado, irmão, aquela morte aparece, está morrendo, a tristeza bate, é doído. A morte é uma das piores coisas que existiu, o homem criou. É que se disse, irmão, que do que é minha queixa? Do que eu estou me queixando? Da minha esposa? Do prefeito Boaz? De alguém? Do governo? Quem entendeu, diga aleluia. Vou queixar do hospital? Do médico? Não, irmão. A Bíblia fala todo bem certo, pelo contrário. Do que se queixa, pois o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Se estamos com uma queixa nessa noite, ô irmão, a consequência é o nosso pecado. Jesus, quando curou um homem no tanque chamado tanque de Betesda, né? Chamado de Betesda. O homem estava ali há 38 anos, nunca tinha andado, esperava um anjo que de vez em quando, em certo tempo, agitava a água. O primeiro que ele descia era curar de qualquer doença que tinha. Esse homem ficou ali na beira daquele tanque, daqueles 5 alpentes, pavilhões que seja, 38 anos, não recebeu a cura, que ninguém jogava dentro do tanque. Mas um dia na festa de Jerusalém, não foi curtir festa, mas aproveitando a oportunidade para pregar a palavra, temos também que aproveitar a oportunidade. Prega a palavra antes de tempo, fora de tempo, antes a tempo e fora de tempo. Repreenda, redargua, corrige com todo o amor e doutrina. É o que Deus nos manda fazer. Ele foi, meus irmãos, Jesus passando naquele tanque, ali naqueles alpendres, estava aquele homem lá numa estrela, talvez deitado, e Jesus chegou e disse: quer ficar são? Não há alguém que me joga no tanque. Olha, pega a tua cama e vai embora para a tua casa. Jesus, eu creio que sabia que um dia ia encontrar aquilo novamente no templo, agora estava no fogo da escuridão. Quem entendeu, diga aleluia. Qual será que foi que Jesus quis dizer a consequência daquele mal, daquele homem, daquela paralisia? O que Jesus quis dizer com aquilo, meus irmãos? Depois que encontrou no outro sábado num templo, Jesus disse: olha, eis que já está são. Não peques mais para que te não é conosco nessa noite. Quem sabe a minha luta é consequência da minha desobediência. Quem sabe a decalamachudecaia, a consequência da minha dor, da minha decepção, do meu problema, é a consequência do meu pecado diante de Deus. Diga aleluia. Eu não estou falando nada, quem fala é a promessa, a palavra de Deus. Ela quem está nos ensinando. Do que eu estou se queixando? Do médico, do governo médico, do SUS? Não, eu tenho que queixar do que eu estou praticando. Diga aleluia. Eu tenho que me queixar do que eu estou falando, estou vendo e ouvindo e praticando. Esse é meu problema. Diga glória a Deus. Eu não estou falando nada, eu falo de mim próprio, mas a Bíblia fala, é o próprio Deus. Ah, não aguento mais a minha luta, eu estou a ponto de orar, acabar com tudo. Mas olha, por que eu estou falando? Do que eu estou falando? Ei, Manacho de Caia. Verso 6 diz, irmão, de Deus ninguém se escandece. Diga glória a Deus. Diga aleluia nessa noite. Diga aleluia. De Deus ninguém se... Porque tudo o que o
semear isso, ele. Ai, Senhor. Irmão, olha o que você está fazendo. Eu não subi aqui para ajudar ninguém, eu estou aqui para te ajudar a mim mesmo, porque no momento em que subo aqui, já não falo mais eu, mas eu vou crer que é o Espírito Santo que lutou nas suas mãos. Esse altar é meu, esse altar aqui é de Deus, esse altar. O Deus que nos usa para revelar, irmão, ele usa para pregar e também exortar. Não é assim que a Bíblia fala, irmão? Diga aleluia. Usa para revelar, para curar a enfermidade, mas ele nos usa para nos exortar o nosso caminho mal. Do que é que eu estou me queixando nessa noite? Do que eu me queixei hoje, meu irmão? Do que estamos se queixando? A palavra está dizendo. Do que se queixa? Ai, qual é o grupo da minha luta? Qual é o motivo do meu problema? Qual é o motivo do meu caos que eu estou cometendo? Por que eu estou me queixando? Eis que já está são. Diga aleluia, alabasteia. Eis que já está são. Não pequismar para que não te aconteça a consequência. O rei Ezequias, irmão, quando ele foi curado, irmãos, deu para entender, irmão, quando ele disse a sua oração: eis que para minha paz eu estive em grande. Tão amorosamente abraçaste a minha alma, a qual não permitiu que eu lhe acabara da corrupção, mas pegaste os meus pecados e lançaste para trás das suas. Então, a luta do Ezequiel, onde está? Pecado. Diga aleluia, igreja. Aonde que estava a luta dele? Aonde que estava a doença do Ezequiel? Foi à beira da morte. O que ele quis dizer? Pegar-te meus pecados e lançar-te para trás das suas costas. Então, aquela doença era consequência daquele pecado. Bom de Deus ter chegado e disse para Isaías: vai ao palácio real e fala com o rei Ezequias. Se ele levasse assim, ele vai entender o que eu estou mandando. Chega lá e diga: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Diga aleluia. Não é isso o caso nosso nessa noite? Diga glória a Deus. Irmão, qual é o plano da sua vida para essa semana? O que você está planejando? O que você está planejando? Se é pecado, maldade, desmancha nessa noite, porque amanhã vem consequência da sua vida.